para baixar um pouco a barriga, né? Só que isso é muito investimento, muitos anos, né? Para ganhar e perder de uma hora para outra. Mas que benção, irmãos. Tudo que você investe no reino, e principalmente quando nós investimos no reino de Deus, nós investimos em pessoas. Então essa rifa para investir no tratamento da Bia. Não é uma ocasião que todo mundo se alegra, mas toda vez que você semeia no reino de Deus, Deus nunca deixa a sua semente voltar sem uma gratificação, uma multiplicação. Então tudo que você faz no reino de Deus, o Senhor Ele te abençoa e te prospera. Você quer ser próspero? Amém? Você quer ser próspero, irmão? O segredo para você ser próspero é você ser um semeador. Tudo que você fizer para o reino de Deus, a Bíblia diz que tudo que você faz, você recebe recompensa e galardão. Existe galardão para tudo que você faz diante do Senhor. Até o teu glória a Deus, você recebe recompensa e galardão no céu. Se você for receber galardão pelo teu glória a Deus, teu aleluia, como é que está o teu galardão no céu? Aleluia. Diga para você, irmão, como é que está o teu galardão aí no céu? Aleluia. Tudo que você faz para Deus, nós já recebemos, né, a salvação, a restauração, a redenção, mas tudo que nós fazemos diante do Senhor é recompensado. Existe a salvação, a Bíblia diz que a salvação é de graça, né? Graça recebe, de graça dá. Então a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8 vai dizer isso. Então a salvação é de graça, mas a Bíblia diz que o que você faz aqui, você é recompensado no céu. Quando for o fim de todas as coisas, vai ter o julgamento final, né? Mas também vai ter o momento do galardão. Chama as pedrinhas na coroa de cada pessoa. Cada pessoa, quando chegar no céu diante do Senhor, ele vai chegar lá e vai dizer: eu estou salvo, graças a Deus, aleluia. Mas quando chegar naquele grande momento, o Senhor vai chamar para uma reunião e vai dizer: agora eu quero dar o galardão para aqueles que se dispuseram na obra do Senhor. E a Bíblia diz que vai ter uma coroa para cada um, e nessa coroa vai ter pedrinha para galardoar cada pessoa diante do Senhor. Então tudo que você faz no reino de Deus, irmão, você não faz a homens, você não faz porque alguém não eu fiz, alguém não reconheceu e eu vou parar de fazer. Não, tudo que você faz diante do reino de Deus, saiba que você é recompensado no céu. Diga para o seu irmão assim, fala: meu irmão, até você estar nesse culto hoje à noite, você está recebendo a recompensa do céu. Amém? Você recebe isso, irmão? Eu queria compartilhar uma palavra. E eu tinha anotado essa palavra, tinha preparado uma palavra, na realidade. Até fechei a minha agenda, porque Deus trouxe outra palavra no meu coração aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 7 em diante. O louvor foi puro aqui, né? O pessoal está incendiado. Cada dia que eu venho aqui, o louvor está mais incendiado, né? Mais fogo de Deus, mais presença de Deus. Aleluia. O louvor, ele atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor está entronizado em meus louvores. Algumas pessoas dizem assim: nós vamos para o momento mais importante do culto. Todos os momentos é o mais importante, desde quando você chega lá e diz, ele falamos a graça e a paz do Senhor, o culto já está acontecendo. Mas o louvor, ele atrai a presença do Senhor. Quando você entra na presença do Senhor, você começa a adorar com todo o teu coração. Você começa a entoar louvores, cânticos. O Senhor vem naquele lugar. Eu não sei se você, quando você lê a Bíblia, qual era a função de Satanás, antes conhecido como Lúcifer. Ele era o regente do coral dos céus. Ele era aquele que ministrava o louvor diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele andava, dele saía louvores, saía canções que nunca foram entoadas. E quando ele entoava, não existia louvor mais perfeito que o dele. Mas o orgulho entrou no coração.
E a Bíblia diz que ele quis se tornar igual a Deus, e ele queria receber o que era de Deus para ele. Ele queria o louvor que era de Deus, que ele doava para Deus, agora ele queria para ele. E a Bíblia diz que ele convenceu a terça parte dos anjos. E ele quis se tornar igual a Deus, quis subir no monte mais alto do que a Deus. E essa foi a queda de Deus. Então, quando Satanás caiu, e agora ele se torna Satanás, o diabo, e se torna agora, em vez de ser anjo, agora demônio, ficou um espaço que foi ocupado lá no jardim do Éden, quando Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aquele lugar que o diabo ocupava, agora foi ocupado pela igreja. Agora cada igreja adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. E você consegue entender porque o diabo, quando olha para você, ele não quer que você adore, ele tem raiva de você, porque hoje você ocupa o lugar que era dele. Talvez você não tenha a melhor voz, mas para Deus é o melhor louvor. Talvez você não canta afinado, você quando bate palma, o instrumento vai para cá, você vai para lá, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a intenção do seu coração diante dele. Quando você entra na presença dele, você levanta as suas mãos, você está dizendo assim: Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Então, quando você entra diante da presença do Senhor, você levanta as suas mãos, o diabo fica furioso, porque ele vê em você algo que ele era. Quando você adora, ele fala, ele sente tanto ódio, tanta inveja, porque esse lugar era dele. Agora quem ocupou é você. Aleluia. Talvez ele possa dizer assim: mas eu era perfeito. E nós, tão imperfeitos, agradamos um Deus tão perfeito. Então, quando você estiver no culto, você levantar as suas mãos, irmãos. É por isso que vem tantos contra-ataques para tentar te distrair, roubar a tua atenção. Mas quando você está no culto e você levanta as suas mãos e você fecha os teus olhos, naquele lugar o Senhor para os anjos, os querubins e os serafins, para ouvir o seu louvor. É o momento do culto que o Senhor para lá. O Senhor tem a melhor orquestra. O Senhor tem os melhores músicos, sim ou não? Mas Ele para tudo aquilo para ouvir a sua adoração, o seu louvor. A Bíblia diz em Salmo 51:17 que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. Quando você entra na presença dEle, Ele não resiste. Diga assim para o teu irmão: fala, meu irmão, quando você está com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Aleluia. Então você pode resistir, como você viu nessa noite. Entra com o coração aquebrantado diante do Senhor. E Ele vai olhar para você e vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém? Isaías 43, versículo 7 em diante, vai dizer assim: todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e alegria, e as quais dei forma, fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles predisse isso, ou pode anunciar as magníficas obras passadas? Ora, eles nos apresentam suas testemunhas, a fim de provarem que estavam de fato certos, para que outros ouçam e exclamem: é verdade, vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco algum depois de mim. Eu mesmo sou Yahvé, Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, proclamei, eu e não um Deus estrangeiro de qualquer outra nação, entre vós que fizeste. Portanto, sois minhas testemunhas, diz que eu sou Deus, assim declara Yahvé, desde toda a eternidade eu sou, e não há aqui ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga assim: agindo o Senhor, quem impedirá? Diga mais forte assim: agindo o Senhor, quem impedirá? Quando nós temos essa palavra de Isaías, o próprio Senhor estava usando a boca do profeta Isaías,
E ele estava fazendo com que o povo se lembrasse quem foi que o chamou. Quando Deus começa a falar para Isaías começa a mostrar para o povo. Deus queria mostrar para o povo que eles não eram qualquer pessoa. Eles eram escolhidos do Senhor. Eles foram chamados para desfrutar e viver grandes coisas. Quando você vai ler, e nós lemos esse texto, o próprio Deus foi quem criou você. A Bíblia diz no versículo 7 que o Senhor te criou. Diga para o seu irmão assim: Deus te criou. Irmão, quem foi que nos criou? Foi Deus. Então, nesse capítulo de Isaías, Deus estava querendo dizer que quando Ele cria alguém, Ele não cria por acaso, Ele cria para viver um propósito. Quando o Senhor cria alguém, Ele cria para desfrutar e cumprir um propósito diante dEle. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: eu criei você, eu formei você para cumprir um propósito. Quando eu te chamei pelo teu nome. Quando o Senhor te chama, e quando o Senhor te chamou, Ele não te chamou pelo teu apelido, Ele não te chamou pelo teu pecado, Ele te chamou pelo nome. A Bíblia diz que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe ainda no ventre. Você tem promessa do Senhor, não é quando você se converteu, mas quando você foi concebido. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que o Senhor já te gerou. Você foi gerado no coração de Deus. Você não foi gerado por acaso, você não foi gerado por acidente. Você foi criado pelas mãos do próprio Deus, irmão. Então tudo que aconteceu na sua vida não foi por acidente, não foi por acaso. Deus planejou tudo. Deus planejou cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu rosto, cada detalhe do seu corpo. Deus planejou tudo. Você é uma criação de Deus. A Bíblia, quando diz em Gênesis que Deus vai criar, Ele cria tudo através da palavra. Ele dizia: haja luz, que houve luz. Quando Ele dizia: houve os animais, Deus sempre criou tudo através da palavra haja. E houve, e acontecia, os milagres aconteciam, e era coisa extraordinária. Imagina, haja planta, e as plantas nasciam. Haja um firmamento, e os céus se fez. Haja as estrelas, e tudo foi criado. Mas quando Deus vai criar o homem, Ele não cria dizendo haja. A Bíblia vai dizer que eles falam, a Bíblia diz: façamos. Quando a gente fala façamos, significa que essa palavra está no plural. Então não era só um Deus. Quando foi criar o homem, se juntou a Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer o homem, é o único momento na Bíblia que Deus pega o barro e começa a formar, a fazer a cabeça, a fazer os olhos, a fazer o corpo. Ele começa a planejar cada detalhe. Você é uma criação planejada por Deus, querido. É interessante que o diabo, ele quer diminuir quem você é. Você olha e você diz: quanto índice de depressão, ansiedade, quando as pessoas estão olhando para você, para si, dizendo: eu não sinto mais prazer em viver, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais felicidade, eu sou uma pessoa que eu olho para mim e vejo uma pessoa feia, eu vejo uma pessoa que não tem prazer na vida. Sabe o que é isso? É o diabo querendo destruir a imagem e semelhança do Senhor. Quando Deus fez você, Ele disse: você é a minha imagem e a minha semelhança. Quando Deus criou você, Ele não criou você à toa, querido. Quando Deus criou você, Ele criou você para viver as promessas e o propósito dEle. Mas o diabo, ele sempre quer se intrometer. O diabo sempre quer diminuir a obra de Deus. O diabo sempre quer menosprezar aquilo que Deus criou. Mas eu quero te dizer: queira o diabo ou não, queira o diabo atrapalhar ou não, você vai viver aquilo que Deus te criou para você viver. Você vai viver o chamado de Deus, as promessas de Deus. O diabo não vai conseguir atrapalhar aquilo que o Senhor implantou na sua vida. E Deus começa a criar, a formar um homem. Cada detalhe foi planejado. Cada parte do seu corpo foi planejado. E a Bíblia diz que o Senhor cria, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, estavam todos reunidos ali. Ele criou ali, e o homem agora está somente algo, mas ainda não tem vida. Está só ali um corpo sem vida. E o Senhor diz: ainda está faltando alguma coisa. E Ele sopra o quê? O fôlego de vida. Ele faz o homem do barro. Diga assim: barro. Barro é algo resistente, sim ou não? Barro é resistente, sim ou não?
Barro é frágil, sim ou não? Barro é algo frágil. Mas de repente o Senhor cria algo do barro que é frágil, mas sopra algo que... Aleluia. Ele sopra algo, irmão, que é extraordinário, que é o sopro de vida. O que ele está querendo dizer? Eu estou criando algo que aparentemente é frágil, algo que aparentemente pode se quebrar, mas se ele estiver vazio, vai se quebrar. Mas se ele estiver cheio de um fôlego de vida, meu irmão, o homem sem o fôlego de vida, ele é fraco. O homem sem o Espírito, ele é fraco. O homem sem o Senhor, ele é fraco. Mas quando o Senhor entra nele, irmão, ele começa a viver a vida de uma maneira sobrenatural. Deixa eu te dizer, você sem Deus, você é fraco. Você sem Deus, você é frágil. Mas quando o Espírito entra em você, meu Deus do céu, você começa a ser um homem forte, uma mulher forte, alguém que vai viver o sobrenatural de Deus. Então o Senhor, quando Ele cria você, no versículo 7, Ele diz que Ele criou você para a glória dEle e alegria. Então você é um motivo de alegria do Senhor. Quando o Senhor te forma, Ele forma de forma muito alegre. Diga para o seu irmão, você fala, meu irmão, você foi criado para a alegria do Senhor. Irmão, essa terra não tem propósito se você não estiver vivendo o propósito de Deus. A Bíblia diz que o Senhor criou o mundo, a terra, o jardim, o Éden. Ele criou para quem? Deu para quem? Para quem, irmãos? Para o homem. Ele disse assim, fez tudo e viu que tudo era bom. Criou o homem, criou a mulher. Agora falou, você governa sobre? A terra só tem propósito se você estiver vivendo o propósito nela. A terra não pode te governar, pelo contrário, você e Deus tem que governar a terra. Por isso que você não pode andar pelo natural, você tem que andar pelo sobrenatural. Você tem que governar no mundo do Espírito, porque tudo que Deus criou, Ele criou para o homem governar. Mas o diabo tem feito com que o homem se torne escravo. Ele tem se tornado escravo da terra e não tem desfrutado da terra. Você não foi feito para ser escravo, você é livre. Você não foi feito para ser governado, você foi feito para governar debaixo do senhorio de Cristo. Você não foi feito para ser governado pelas suas emoções. Você não foi feito para ser governado pela opressão do diabo. Você não foi feito para ser governado pelas circunstâncias, não. Você nasceu para governar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Senhor Jesus chama os discípulos e diz assim: eu vos dei poder e... O que, irmão? Deu o quê? Poder e... Poder numa mão, autoridade numa outra. Você tem o quê? Não, você não deve verdade não. De novo. Você tem o quê? Poder e autoridade. Então o Senhor, Ele colocou você sobre a terra com poder e autoridade. Então se Ele liberou essa palavra, Isaías vai continuar dizendo: eu te chamei, eu te criei. E você tem que crer naquilo que eu estou falando. Você tem que crer na palavra que eu estou liberando. E além de você crer, eu quero dizer para você que você é minha testemunha. Aleluia. Quando Deus criou você, você foi criado como testemunha do Senhor. Você precisa crer nisso. Você não é uma pessoa natural, irmão. Você não é uma pessoa comum. Não. Você é uma pessoa comum até você viver sem Deus. Mas por Espírito de Deus em sobre você, você não é mais uma pessoa comum. O crente não é uma pessoa comum. Pastor, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa natural. A terra não é lugar de você ser uma pessoa natural. Até porque você foi criado da terra, mas o Espírito foi soprado em você, e o Espírito é do céu. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o crente pode dizer que é o extraterrestre. Por quê? Porque você não é da terra, você é do céu. Aleluia. Mas as pessoas hoje, elas querem viver na terra. Elas querem viver o resto da sua vida na terra. Não, irmão, você está na terra para governar sobre a terra e implantar o reino de Deus na terra. Mas você não vai ser escravo na terra. Você foi levantado para governar. Aleluia. Você está me entendendo? Então quando o Senhor está falando para Isaías, aí o Senhor fala para Isaías: você é testemunha minha.
Você é o meu servo. Versículo 10 vai dizer: você precisa crer que eu te escolhi. Você precisa entender que você é um escolhido do Senhor. Irmão, quantos escolhidos do Senhor temos aqui? Aleluia. Você entende que você é escolhido do Senhor? Quem foi que escolheu o Senhor? Foi você que escolheu o Senhor? Quem foi que escolheu? Foi o Senhor que te escolheu. Então, se o Senhor te escolheu, por que você tem momento na sua vida que você quer desistir se você é escolhido do Senhor? E se escolhido não tem escolha? Por que você quer parar? Você não quer chutar o pau da barraca? Hoje eu vou desviar. Por que você quer desviar? Deus te escolheu, irmão. Deus te escolheu para coisas grandes. Por que você no culto você está dizendo glória a Deus, aleluia? E no outro culto você está dizendo quero mais saber de Deus? Deus te escolheu, meu irmão. Você não é qualquer pessoa, você é escolhido do Senhor. Deus te escolheu, chamou pelo teu nome, sabe quantos cabelos tem na tua cabeça e sabe quantos já caiu. Sabe também? Porque tem alguns que está inteiro, tem alguns que já caíram, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece você mais do que você mesmo, irmão. Aí Deus chega e diz: eu te escolhi, você tem promessa, você tem propósito, você tem chamado. Você diz: ah, Senhor, eu não sei se eu tenho capacidade. Então Deus está mentindo, irmão. Você está dizendo que você pode, você vai romper, você vai avançar, você vai viver promessa, você vai desfrutar do propósito. Deus está dizendo, Ele vai fazer, irmão. Se Ele te chamou, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Foi Ele que te chamou. Eu não tenho capacidade, irmão. Nós não temos capacidade, mas se Ele chamou, Ele capacita. Se Ele chama, Ele capacita. Ah, Ele me chamou para ser um pregador, então Ele vai capacitar. Ah, pastor, eu não sei ler, então Ele vai ensinar você a ler. Ah, pastor, Ele me chamou para me cantar, eu não sei cantar, então Ele vai te capacitar, meu querido. Porque quando Deus chama, Ele paga a conta. Diga para o seu irmão assim: quando Deus chama, Ele paga a conta. Fala assim: Ele te chamou e Ele já pagou a conta na cruz do Calvário. Aleluia. Ele já te chamou, irmão. Então quando Ele chama, Ele capacita. E Deus estava querendo dizer para Isaías, fala para esse povo, que ele não precisa correr para os deuses estranhos, que eles não precisam correr para as coisas do mundo. Não, eu sou o Deus dele. Foi eu que o chamei. Eles são minhas testemunhas. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, vai fazer muito mais. Deus tem falado com você, vai falar muito mais. Se prepare, irmão. Aí tem pessoas que dizem assim: pastor, estou perto de desistir do ministério. Por quê? Porque quando eu comecei, pastor, começou a vir os levantes, os contra-ataques. Já viu esse irmão? Aqui não tem não. O irmão começa a estar na oração: pastor, agora eu vou parar da oração. Por quê? Porque vem os contra-ataques. Aí você acha que você vai se levantar e o diabo vai ficar de braço cruzado. Você acha que o diabo, você vai se levantar como um homem de Deus e o diabo vai dizer assim: não, vou deixar ele fluir na boa. É? Não, irmão. Mas se você sabe que Deus te chamou, a Bíblia diz: o diabo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. Mas se o inimigo está se levantando, se continue posicionado, porque no mesmo caminho que ele viu, quando você se levantar, ele vai ter que fugir pelos outros 7, irmão. Vai ter que fugir. As pessoas me dizem: eu vi alguém dizer assim: ah, pastor, eu não gosto, né? Não repreendo o diabo, vai que ele me aperreie, me perturbe. Eu não mexo com o bichinho mexer comigo, não, irmão. Bota para correr. Repreenda. Se levante. Sabe quem chamava? Eu lembro quando eu me converti. Eu me converti com 14 anos, e quando eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, eu era crente na sala de aula, que me chamava de fanático. Por quê? Porque eu escrevia 100% de Jesus no meu caderno, escrevia em todo canto, e os professores diziam que eu era um fanático, né? Fanático. Eu tinha uma professora de história, que ela era uma tribulada. Por quê? Porque ela era depravada. Não sei, mas se os alunos dessem corda, eu acho que ficavam com ela. E era muito depravada, ensinava. Por isso que nós sabemos que nossos filhos aprendem na escola, mas eu tinha 14 anos. E ela falava sobre sexo, falava sobre várias coisas dentro da sala de aula, sendo professora de história. E eu achava aquele negócio estranho. E ela começou a falar sobre religião, sobre macumba, sobre umbanda.
Eu estava naquele fogo, né? Eu orava muito. Tinha dia que a gente passava madrugada orando. Quando eu me converti, acho que uns 3, 4 meses eu tinha lido a Bíblia toda. E ela dizia assim: olha, nós vamos fazer um trabalho na sexta-feira, nós vamos para um centro, um terreiro de macumba, lá no Calafate. Eu nem conhecia o Calafate ainda, só vivia na região da Esperança. Aí eu falei: rapaz, falei pro pastor, pastor, vai ter um trabalho dentro do terreiro de macumba na sexta-feira. Aí ele falou assim: e aí? Eu falei: eu vou. Isso era acho que era na segunda-feira. Ele falou: eu vou. Eu falei: rapaz. Ele falou: tu vai? Eu falei: vou jejuar. Já comecei a jejuar. Aí jejuei terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira eu estava lá e falei: cara, eu vou terreiro de macumba. Porque Pai de Santo orar lá, vamos repreender aqueles caboclos lá. Aí eu falei: vamos lá. Aí na minha alegria, quando chegou na hora da sala, nós ia para sexta-feira, eu estava tarde, eu ia para a escola, depois ia para o terreiro de macumba. Quando eu cheguei lá, eu falei: agora vai, terreiro de macumba, vou pregar no terreiro de macumba, vou orar, vou ver os capirotos caindo. 14 anos, irmão, fogo puro. E quando eu cheguei, para minha tristeza, era nesse. Quero avisar para vocês que, infelizmente, não vai dar, eu não sei porquê. O pai de santo do terreiro lá disse que não vai poder a gente ir lá. Aí eu falei: vixe, eu me preparei, jejuei 4 dias e cancelaram. Ele falou: cancelou. Ele disse que não vai poder receber a gente lá. Eu falei: rapaz. Aí eu lembro que eu passava pela Esperança, tinha outro terreiro de macumba no Rua da Esperança, e eu passava lá bem devagarinho. Doido para o pai de santo me chamar lá dentro, né? Me chamar lá dentro, eu passava 14 anos, 15 anos para me chamar lá dentro. Aí teve um dia que tinha um rapaz que fazia um trabalho lá dentro, era conhecido até como um amigo, cachapa, né, irmão dele. Aí ele falou: vem pregar aqui dentro. Eu falei: na hora. Ele falou: não, estou brincando. Irmão, eu tinha 14 anos, eu digo para você, na minha juventude, para baixo, eu era mais doido que eu era assim, irmão. Eu era mais pirado por Jesus. Aí eu lembro, 14 anos também, meu irmão caiu endemoniado. Aí alguém foi chamar na rua. O fulano está endemoniado. Eu falei: vamos lá. Todo mundo está com medo. Aí eu saí correndo, estava até sem blusa, né? Aí saí correndo, cheguei lá, o irmão estava possesso, deitado no quarto dele. E aí dá aquela pressão assim, o irmão rosnando, gritando. Aí ele deitado, ele tinha uma cama assim, ele deitado, ele levantou a cama com uma mão. Aí eu falei: rapaz. Aí eu fui aproximando devagarinho, ele rosnando, né? Rosnando ali, eu fui aproximando, eu lembro que eu cheguei perto dele assim. Aí coloquei a mão com o demônio, com a pessoa da endemoniada, ele olha pra ti com o olho revirado, né? Aí ele olhou pra mim, deu um esturro, eu falei: rapaz. Deu aquele gelo da barriga. Aí de repente, ele tinha acertado o irmão que estava lá. Aí de repente eu estava ajoelhado aqui, que eu fui orar. Aí ele falou: eu te odeio. Eu falei: rapaz, do mesmo jeito, não tem amizade comigo. Eu te odeio. Aí, quando eu quis colocar a mão, ele tentou me segurar e eu vi que ele foi me dar um murro. Quando ele foi me dar um murro, parece que, como se fosse eu aqui, ele deu e parou aqui. Não chegou. Eu falei: opa, não pode me tocar. Aí eu lembrei: o que é de Deus, o diabo não toca. Aí eu faço igual a porta, eu já fiquei meio chato, né? Aí eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e falou: eu te odeio, sai daqui. Eu falei: opa, então ele já está com medo. Aí foi enchido de autoridade, irmão. Aí eu sei que coloquei a mão, repreendi, o demônio e saiu. Passou-se um tempo. Esse mesmo rapaz novo ficou endemoniado. Já estava em outra casa. Cheguei na casa dele, estava tudo escuro, um sonzão metaleira tocando lá. De repente ele estava lá e eu vi com a garrafa, voou, não sei de onde, caiu nos meus pés. Eu falei: vixe. Na hora eu estava enxergando aquilo, outro está tudo no escuro. Aí eu entrei na casa devagarinho. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Aí ele, bufo, caiu. Eu falei: encontrei. Aí fui lá e repreendi, irmão. Sabe o que eu descobri? Que o diabo não pode tocar em você. Porque os escolhidos de Deus não podem ser tocados pelo diabo. Então você não pode, porque eu não chego
Eu sabia que havia autoridade de Deus sobre mim. Porque essa geração hoje acontece alguma coisinha, chama o quê? Pastor. O capeta cai lá, chama o pastor para orar. O irmão chega, tu orou, Deus me livre, pastor. Vai que eu oro, ele passa por mim. Porque tem uns irmãos que estão tão atribulados que ela tem medo do demônio passar para ele. E eu passei por essa experiência, irmão. Uma vez nós repreendemos, não sei se a pastora chega nessa época, a gente repreendeu um demônio aqui, saiu aqui, caiu na outra irmã lá com lá. Saiu de um jovem, repreendemos, aí o rapaz ficou livre, a menina caiu lá. O que era? O Deus estava em pecado. E o demônio daqui saiu e manifestou lá. Sabe o que quer dizer isso para você? É porque se você é de Deus, você tem a autoridade de Deus sobre você. Porque você é escolhido do Senhor. E você vai desfrutar o sobrenatural do Senhor. Você tem que testemunhar. A Bíblia diz: vós sois minhas. Você tem que testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você tem que testemunhar, você tem que colocar as mãos. Hoje alguém passa mal lá em casa, a pessoa diz o quê, irmão? Leva pro médico, leva pro PS, chama o SAMU. Mas no meu tempo alguém passava mal, mas o irmão com óleo, vamos orar, vamos ungir. As pessoas já oravam. As pessoas colocavam diante do Senhor. Alguém estava com dor de cabeça, vamos orar. E aí tive aqueles irmãos que oravam. Passou dor de cabeça, passou não, vamos orar. Passou dor de cabeça, passou, vamos continuar orando. Até o irmão dizer, igual cansar e dizer, não, acho que eu estou melhor já. Eu acho que eu estou melhor. Mas continuavam insistindo. Eles testemunhavam daquilo que Deus fazia. Eram testemunhas. Nós temos que testemunhar, você tem que contar milagres, não do que está acontecendo com os outros, mas do que está acontecendo com você. Eu quero profetizar que você vai começar a contar testemunho do que está acontecendo na sua vida, na sua história. Você vai começar a contar e dizer, não, o irmão viveu, não, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo um milagre na minha casa, na minha família, eu estou vivendo coisa extraordinária. Está na hora de você, irmão, começar a contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você vai começar a contar. Você vai começar a contar. Hoje quase a gente não vê, o gás acaba. O irmão quando fica sem gás. Antigamente o gás acabava, o irmão colocava um botãozinho de lado, e orava, Senhor, estou sem dinheiro agora, aguenta mais 5 dias. E aguentava. O irmão hoje acaba o gás, ele vai ficar nele. Vou pedir emprestado, mas era no tempo que o gás acabava, colocava a mãozinha no botijão, falava mais um pouquinho sim, faz um milagre. Fazia assim. Hoje, antigamente, a gente passava necessidade, algumas coisas, a gente orava, Senhor, manda uma bênção do Senhor, manda uma bênção. Senhor, eu acredito que alguém vai trazer a provisão. E acontecia. As pessoas já não oram mais, não testemunham mais sobre isso. Porque quando você ora, irmão, até o diabo tem que obedecer. Eu lembro de um testemunho de um irmãozinho, morava do lado de um terreiro de macumba, e ele, um homem de Deus, passando necessidade com seus filhos. E ele começou a orar, falou, Senhor, estou passando necessidade. E ele orando, clamando, como era perto da casa do macumbeiro, ele orando, falando, Senhor, manda provisão, Senhor, manda que o Senhor possa prover, nós estamos sem nada em casa, Senhor. E o macumbeiro ouviu o Pai de Santo e falou assim, eu vou aprontar uma com esse irmãozinho. Eu vou ali, vou comprar uma feira grande, uma mistura, vou comprar e vou chegar lá e vou ver o que esse irmãozinho, esse crente vai dizer. E o testemunho disse que ele foi lá, foi no mercado, comprou do muito melhor, comprou carro, comprou tudo, comprou uma feira grande. Chegou lá na casa do crente, bateu palma. O irmão saiu, veio ali quem estava orando, né, chorando. Ele saiu e disse, pois não, meu querido. Ele falou, ô crente, eu vim aqui trazer algo para ti aqui. Vim trazer aqui uma feira e tudo. Ele pegou a feira. Falou, obrigado, irmão, Deus abençoe, glória a Deus. Pegou a feira, voltou para casa, os meninos ficaram alegres. E quando ele ia entrando, ele disse, obrigado, Deus abençoe. Foi fechando a porta, o macumbeiro falou, ué, mas você não vai perguntar quem foi que deu, não? Ele falou, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então não importa de onde veio, Deus responde a oração que você faz. Eu quero profetizar, irmão, que quando você orar, o diabo vai ter que obedecer. Aleluia. O macumbeiro achando que ia envergonhar, irmão. Não.
Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, nós temos que testemunhar aquilo que Deus está fazendo. E a Bíblia diz no versículo 13: desde a eternidade, o Senhor, eu sou, diz o Senhor, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E agindo eu, em outra tradução, operando eu, quem impedirá? Eu quero trazer e eu quero orar com você essa última parte desse versículo. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Eu quero profetizar que Deus vai começar a mover na sua vida, vai começar a mover na sua casa, na sua família, como nunca antes. Eu quero profetizar que Deus vai começar a responder orações que você fizeram há algum tempo, essa semana, mês passado, no início do ano, há alguns anos. Eu quero profetizar que chegou o tempo do agir de Deus na sua vida, chegou o tempo do operar de Deus na sua vida. Você pode dizer, mas e o diabo? Não importa, porque quando ele começa a operar, o diabo não pode atrapalhar, o inimigo não pode atrapalhar, porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Então você está olhando pela sua casa, pela sua família, e você não está vendo nada acontecendo, mas eu quero te dizer: operando Deus, quem impedirá? Então você está orando pela sua família, pelo seu esposo, nada está acontecendo, mas eu vim aqui para te dizer: o Senhor está operando, o Senhor está movendo, ninguém e nada vai te impedir. Então você vai dizer assim: eu estou orando pelo meu esposo e cada dia fica pior. Eu quero te dizer: Zé Pilintra não vai atrapalhar a ação de Deus, Maria Mulambo não vai atrapalhar a ação de Deus, a Chucaveira não vai atrapalhar a ação de Deus, Sete Cruzigana não vai atrapalhar a ação de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Pode se levantar no que for, irmão. Quem impedirá a ação de Deus? Ninguém. Eu quero profetizar: Deus está agindo na tua casa, Deus está agindo na tua família, Deus está agindo no teu ministério. Você tomou a decisão de Deus: eu estou me levantando, eu vou ser homem de Deus na minha família, eu vou ser a mulher de Deus na minha família. Mas está vindo contra-ataque, não se preocupa, Deus está operando, e quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus move, ninguém pode impedir. Eu quero profetizar que essa noite é a noite do sobrenatural na tua vida, é a noite do sobrenatural na tua casa, na tua família. Deus vai começar a mover lá quando tu orava no teu quarto, você dizia: Deus, move, Senhor, opera milagre na minha casa, opera milagre na minha família. Eu quero dizer que Ele está operando. Se você recebe, levanta a mão, eu recebo. Se você recebe, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai desfrutar do agir de Deus como nunca antes. Você vai desfrutar da presença de Deus como nunca antes. Então você tem orado por muitos anos, e você tem dito: Deus, levanta em meu favor, Deus escuta a minha oração, Deus escuta o meu clamor. Então você está dizendo assim: mas Senhor, será que o Senhor está me ouvindo?